Olha, gente, eu vou explicar aqui um princípio de como, o que significa exatamente, o que é a corrente alternada, corrente contínua, por que é a CDC. Eu vou explicar direitinho aqui para ficar bem claro, assim, porque você entendendo, às vezes até a sigla, você entendendo o que significa cada item, fica muito mais fácil o entendimento geral. E também eu vou falar do multímetro, né, de forma junto aqui, então, por exemplo, aqui vamos explicar primeiro o que é o AC ou DC. Vamos lá, o AC que todo mundo já imagino que sabe, é a corrente alternada, porque em inglês, na verdade, é alternating current, mas em inglês é sempre invertido, então é corrente alternada, tá vendo? Corrente alternada, alternating current. E o DC, que seria a corrente contínua, na verdade é direct current, que inverso é corrente direta. Mas por que não é, aqui é corrente contínua? Porque no português usaram o termo contínua em vez do termo direta. Poderia ser corrente direta, que é a mesma coisa que corrente contínua, mas alguém no passado fez essa porcaria aí ficou confundido. Mas enfim, DC é direct corrente. Corrente direta, corrente contínua, que é a mesma coisa. E a diferença, ó, na corrente alternada temos o símbolo do tio. O que seria? Seria uma alternação, tá vendo? Vai para cima, para baixo, né? É um negócio meio alternado. O que é? O 110 volts, o 127 volts, 220 volts, 237 volts, que é o da tomada, o que vem direto da tomada. Já o DC, a corrente contínua, o símbolo é esse aqui, ó, que é como se fosse um tracinho preto e traçado embaixo, que é uma contínua que vai sempre direta, não tem alternação, ela fica, a tendência é ser direta, de um lado completamente e o outro lado mais pulando, mas enfim, é uma corrente direta, não é? E ela normalmente tem várias, pode ser os carregadores, por exemplo. Tem carregador de celular de 5 volts, tem alguns carregadores de 9 volts, o de notebook é 19 volts, 12 volts tem de, por exemplo, de ventoinha, de várias coisas, tem de 3.3 volts também. Tem assim, todas essas pequenininhas normalmente são corrente de contínua, né? Essas pequenininhas. E aqui no multímetro, por exemplo, no multímetro temos esse lado aqui, que é a corrente tá vendo o símbolozinho aqui? Aqui é o V de volts, viu? Então esse volts, aqui é o volt de corrente alternada e aqui é o volt de corrente contínua. E aí temos aqui esses números aqui. O que são esses números? Esses aqui são os números máximos que você pode fazer a verificação com as ponteiras. Por exemplo, se você vai verificar menos de 20 volts, você pode colocar até aqui, ó, no máximo 20 volts. Então, por exemplo, se você não sabe quantas voltagens tem, você pode começar com 1000. Vai mostrar um número muito pequenininho, ele é mais preciso, quanto menor, mais preciso. Mas ele vai mostrar, de qualquer forma, se colocar no 1000, porque você não tem certeza, pode ser que seja uma corrente de 700 volts lá, você não sabe. Então, se for de 700 volts de corrente contínua, que eu não sei se, eu estou exagerando, né, porque é uma coisa exagerada. Então, põe no 1000 para verificar, mas normalmente essas bateriazinhas, os carregadores celulares, é sempre pequenininho, então você pode sempre usar o 20. Aí você não tem certeza, põe no 200 primeiro, aí você verificar que deu lá um número na base de 5, daí você põe pro 20, que você vê que é 5. E aqui, por exemplo, tem dos 2000M. 2000M, na verdade, é o 2. É o 2 volts de corrente contínua, mas o 2 volts ele é com M de 1000. Então seria ele mostra no formato de 2000, que nem você pode fazer a verificação da bateria, por exemplo, aqui bateria de celular, bateria não carrega pilha colina, por exemplo. Tá vendo essa pilha aqui, por exemplo? Ó, eu coloquei o vermelho no positivo, preto no negativo. Tá medindo 1.4. 1.4, porque eu tô mostrando aqui no 20 volts, que é no máximo 20. Se eu for pro 2000 aqui, ó, ele vai mostrar numa escala de 2000, no máximo 2000, que é uma escala maior. Ó. Caralho, essa porra aqui não tá... Vocês entenderam, né? Tá vendo? Aqui na escala de 2000 vai ser 1400, que na verdade é 1.4. Então é 1400, que está na escala de 2000, que é no máximo 2000. Só que, claro, aqui, como é 2 volts, se você colocar uma bateria de 9 volts aqui, aquelas mais gordinhas, aí pode, essa que não tem aqui, essa aqui, ó. Se você colocar essa bateria de 9 volts aqui, ela é 9000. 9000 não pode colocar aqui, entendeu? Porque senão vai danificar o multímetro lá dentro. Aí você não consegue mais medir depois aqui. Só então, por 9 volts, você tem que usar sempre o 20 para cima. E aqui 200, aqui eu não sei, nunca usei, nunca vi nenhuma bateria que tem menos de 0,2 volts. Olha lá, tem umas baterias assim meio pequenas, não sei. Já quando você vai medir na tomada, colocar na tomada para verificar a sua tomada de casa, essas tomadas aqui de casa, tá vendo a tomada ali? Tomadinha normal. Você pode colocar aqui
Começa com 700, porque aqui, ó, aqui é no máximo 200 volts, corrente alternada. E aqui é máximo 750. Depende do seu multímetro, mas se você não sabe se é 220, não coloca no 200, porque pode queimar também o multímetro, pode estragar, aí você não consegue usar o multímetro de novo. Então assim, se você tem se você não tem certeza se é 220, 110, põe no 750 que ele vai mostrar um resultado. Aí se der mostrar lá 127, 126, você pode colocar no 200 para ficar mais preciso o resultado. Mas aí também é besteira, com 750 você já consegue medir. Se você quiser, se você está iniciando, sempre usa o 750 que tá bom, não tem problema. Ele vai te dar mais ou menos um valor ali igual aqui. Então aqui não faz muita diferença, o valor vai ser sempre parecido, porque não tem escala de 1000, nada. É só 750 ou 200, é só para precisão mesmo. Que nem esses três aqui, ó. Esses três é mais questão de precisão. Você tem que colocar no máximo dentro desse limite. Então, quanto assim, se você tem certeza que é menos que 20 volts a bateria, ou até 20 volts, você pode usar aqui para ficar mais preciso, mas não abaixo. Aqui já é a escala de 1000, na verdade é pegar esse 20 aqui e fazer vezes 1000, só que aqui no caso é 2 vezes 1000, 2 volts, né? E aqui é 0,2 volts, que é 200 milivolts. A outra coisa interessante no multímetro, por exemplo, aqui também tem um negócio de resistência. Essa escala de resistência eu falo depois. Aqui tem a questão do contínuo, tá vendo esse somzinho aqui? É como se fosse um somzinho sonoro, não um de baixo, um de cima aqui, ó. Esse aqui é diodo, então não vou falar aqui. Eu vou falar só desse somzinho aqui. Esse aqui, quando você põe aqui, ó, você vai colocar aqui, ele faz um somzinho quando encosta um metal no outro, por exemplo, ó, tá vendo? Uma ponta na outra. Isso é bom para você verificar se tem continuidade, às vezes, de um cabo com o outro, por exemplo. Você não tem certeza se, às vezes você quer verificar se está com problema, por exemplo, esse cabo aqui. Se tocar um no positivo, um no negativo, e fizer barulho, é porque está com problema. Se não fizer barulho, que tá tranquilo, que não tem continuidade. E não é para ter mesmo, entendeu? Então tá vendo aqui, ó, aqui tá bom. Agora, se estivesse tocando um no outro lá dentro, ó, aí faz barulho, aí apita. Enfim.